painel do Grande Tema de Economia abordou a situação da construção civil na Madeira e analisou os erros do passado. Os comentadores Carlos Pereira, economista, Pedro Calado, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, e Lino Abreu, presidente da Associação de Comércio e Serviços, trocaram opiniões com o convidado Diamantino Alturas, presidente do Sindicato da Construção Civil da Madeira. O setor da construção já foi na Madeira um setor pujante, dos maiores empregadores e considerado um dos motores da economia regional. Qual é o cenário neste momento? Sabemos que é complicado. Bem, o cenário neste momento, se nós recuarmos um pouco atrás, eu penso que, para além deste setor ter sido o setor, além da função pública, o setor que tinha muito a ver com a economia da região, porque, para além do setor público, que era o maior empregador da região, hoje não é, hoje digamos que é o maior desemprego que se situa na construção civil. No entanto, o problema que se coloca em relação a este setor é o seguinte: eu penso que a Madeira não terá uma economia melhor se o setor da construção civil não se voltar a desenvolver. E para que não haja dúvidas, eu tenho quase a certeza absoluta que o setor da construção civil nunca mais vai ser aquilo que foi os anos 80, os anos 90 e até 2004, porque todos temos consciência de que quando o setor da construção civil, que se deu a primeira crise em 1977, aí fez com que houvesse logo uma debandada destes trabalhadores da construção civil para a Venezuela, para a Inglaterra e para muitos outros países, que quando começou novamente a evolução da construção civil, eles voltaram novamente à Madeira. Agora, o problema que neste momento se coloca em relação a este setor, porque a economia não mexe sem ele, porque nos anos 90 e nos anos 80, digamos que a construção civil mexia assim com qualquer coisa. Eu não sou economista, mas à volta de 80% da economia regional era gerida pela construção civil. E penso que foi aí o grande fracasso da evolução da construção civil, foi nessa altura irmos muito para o botão e desprezarmos outras áreas, como foi o setor da construção civil. Recuperou na altura, o maior recrutamento foi de trabalhadores da área da agricultura, da área das pescas e até do artesanato. E, portanto, investimos um tanto quanto no botão, com aquele slogan do que era preciso ir buscar fundos. A verdade é que houve outros fundos que se perderam e que não se foram buscar. Fez-se tudo muito à pressa e hoje está-se a sofrer as consequências, e é por isso que nós lideramos hoje, o setor lidera hoje o desemprego, porque de facto estes trabalhadores que fomos buscar à agricultura e às pescas, primeiro, não tinham qualificação profissional, segundo, não tinham formação escolar, porque eu lembro só que nos anos 70, 80 a 85% dos trabalhadores da construção civil eram analfabetos. Hoje é ao contrário. Hoje 90 a 95% têm pelo menos a escolaridade obrigatória. E aí faz uma grande diferença. E portanto estes trabalhadores têm muita dificuldade em se enquadrar noutro setor onde exige determinadas classificações. Depois, se a construção civil voltasse neste momento, eu digo que tenho a certeza que não, porque a construção civil vivia muito das obras públicas, mas também não podíamos prezar o setor privado, porque as obras públicas mais das vezes são à base de estradas, túneis, que empregam pouca mão de obra. Emprega mais maquinaria e menos mão de obra. As obras privadas, ou seja, apartamentos, hotéis, aí é onde o grande volume de emprego, é nessas obras. Dou um exemplo: uma obra onde se ponha, sei lá, de 5 milhões de euros, feita em estrada ou em túneis, pode empregar 200 trabalhadores, porque é à base de máquinas. Mas se esses 5 milhões forem empregos em blocos de apartamentos, emprega no mínimo aí à volta de 3 mil e tal trabalhadores. Portanto, é aí a grande diferença. E por isso eu digo que a construção civil, enquanto esteve bem, a construção civil, enquanto esteve em expansão, nós podíamos dizer que não havia crise quase em setor nenhum. Não havia no comércio, não havia parte nenhuma. Porque toda a gente ganhava, toda a gente comprava e toda a gente vivia mais ou menos bem. E bastava nós vermos, perto das obras, qual era o parque
motas e carros que existiam. Toda a gente tinha uma moto, toda a gente tinha um carro, e hoje estamos numa situação complicada, porque se é verdade que nós fizemos, eu podia dizer que tinha orgulho de ter tido muito trabalho para o setor da construção civil, se ganhar mais ou menos bem, mas hoje não tenho orgulho nenhum daquilo que se está a viver, porque se nós tivéssemos feito as coisas se calhar mais moderadas, podíamos hoje continuar a ter emprego para todos, sem termos desemprego, e a construção civil estar a viver mais ou menos bem. Mas não. Era possível fazer as coisas de maneira mais moderada? Era possível. Era uma questão de enquadramento. Porque podemos dizer que havia fundos comunitários na Vinho. Sim, havia alguns que não. Mas havia outros que continuavam a vir. Agora, o que nós quisemos fazer muito, e nós temos que dizer as coisas como elas são, nós quisemos fazer muito também, e algumas mal e depressa, também por uma questão de eleições, uma questão de inaugurações, uma questão de, e isso não correspondia de facto àquilo que era necessário. E depois, como eu disse, nós desprezámos outros setores que hoje estão enfraquecidos, eles próprios nos geram emprego, porque se nós voltássemos ao tempo da agricultura, muitas pessoas perderam as terras, muitas pessoas perderam as águas, muitas pessoas têm os terrenos abandonados e que não voltam lá. Não voltam lá por várias circunstâncias. E, portanto, se nós tivéssemos feito as coisas um tanto ou quanto mais moderadas, podem dizer assim, isto, se calhar, é péssimo. E não é, não. É a realidade. Quem conhece. Eu recordo-me que quando cheguei à Madeira, em 1970, na construção civil, as pessoas qualificadas num sistema da construção tradicional, regional, não em série, eram muito poucas. E assim que começou a desenvolver o setor da construção civil na base dos hotéis, eu recordo-me que quando cheguei à Madeira, havia do Hotel Ritz até à zona da Ajuda, à zona da Ramboia, onde eu comecei a trabalhar no Madeira Palácio, haviam 4 hotéis. 4. E hoje naquela zona há, salvo erro, 32. Isto quer dizer tudo. E, portanto, essas pessoas começámos a ir buscá-las aonde, se não havia mão de obra qualificada? A agricultura, começou-se logo a ir buscar. E depois, quando foi o grande volume de obras, já nos anos 90, passámos a ir buscar a todo lado. A imigração, ao continente. E hoje dizem-me, o desemprego, temos 22 mil desempregados. Mas eu não contabilizo isso assim, e digo que está errado. E vou explicar porquê. Eu não me confio nos números que estão da estatística, dos números que estão escritos no desemprego. Interessa-me saber explicar quantos postos de trabalho se perderam na área de construção civil nos últimos anos, porque isso é que me interessa. Os postos de trabalho, porque nós tínhamos à volta de 4.500 imigrantes na região, neste momento temos 1.100 e qualquer coisa. Para onde é que foram esses trabalhadores? Não estão cá. Não foram contabilizados cá no desemprego, foram para fora. Eu dou um exemplo só. Quando se inaugurou as obras do Machico, o troço via Machico Caniçal, estavam ali a trabalhar à volta de 1.180 trabalhadores. O Sr. Presidente do Governo inaugurou aquela obra na quinta-feira. Na sexta, 900 trabalhadores receberam a carta de despedimento, que acabaram-se as obras. 86 eram da Madeira e os outros eram do continente. Perderam-se ali 900 postos de trabalho, mas só foram contabilizados aqui na Madeira 85, porque o resto não foram contabilizados cá, foram contabilizados no continente. E, portanto, não corresponde à verdade quando se diz que nós temos não sei quantos empregados. Não, eu quero saber é quantos postos de trabalho. E então vou dar um número mais ou menos, que é, nos anos 90, nós tínhamos a trabalhar direto e indiretamente para a área da construção civil à volta de 30 mil trabalhadores. E hoje estamos a trabalhar para a construção civil direto e indiretamente à volta de 17 mil. Veja quantos postos de trabalho se perderam. Mas isto são números mais ou menos reais. Claro que não tenho a estatística. Mas, pela experiência que tenho, para aquilo que conheço, quer das empresas, quer dos trabalhadores, anda mais ou menos dentro disto. Dr. Lino Abreu, era possível fazer as coisas de maneira diferente? Apostar mais noutros setores em detrimento da construção? Muito bem. Nos primeiros anos, não tenho dúvidas que a Madeira tinha um déficit de obras públicas. Nos primeiros 20 anos, não há dúvida que a Madeira precisava de muito investimento nas infraestruturas básicas. Todos nós sabíamos que a Madeira precisava das
infraestruturas do saneamento básico, em algumas redes rodoviárias, em alguns equipamentos desportivos, em alguns edifícios que eram necessários de fazer. Mas isso foram, incrível que pareça, foram feitos nos primeiros 20 anos. E foram feitos como disse muito bem, com dinheiros comunitários, muito direcionados para a área das infraestruturas, foi o caso do FEDER. E o que é facto é que nos últimos 10 anos continuamos sempre com a teoria da botão, com a teoria da construção civil, obras que muitas delas não trouxeram valor acrescentado nenhum à economia nem às pessoas. Quando se faz uma obra, temos que ter o custo-benefício sempre dessa obra. Temos que saber qual é a riqueza que vai passar em cima dessa obra. As infraestruturas rodoviárias, nós sabíamos que eram necessárias, que as populações beneficiariam com essas obras, que a riqueza produzia ia ser passada em cima delas e que era um valor acrescentado a todos nós. O que é facto é que nos últimos anos a necessidade de criar obra, a falta de criatividade até de um governo regional, porque infelizmente só sabia era consultar gabinetes para executar a obra. Tudo nós sabemos que é muito mais fácil pensar num determinado projeto, pôr alguém a desenvolver, fazer uma candidatura à Comunidade Europeia e desenvolver a obra. Mais difícil é ter um projeto e uma estratégia de sustentabilidade económica das pequenas e médias empresas e do nosso tecido empresarial com todos os setores envolvidos. Isso é mais difícil, isso demora muito mais tempo, é preciso uma estratégia muito mais desenvolvida, não é tão fácil, é uma obra que se vê não a curto, mas a médio e longo prazo, demora 10 anos a se ver o efeito dessa estratégia. E eu penso que o Governo Regional sempre se preocupou em ir para a estratégia mais fácil, que era a estratégia do botão, da construção. Eu quero dizer que nos primeiros 20 anos isso não fosse necessário, mas nos últimos 10 eu penso que construímos muito, mas muito que não era necessário. Obras essas que infelizmente estamos hoje a pagar a manutenção delas. Obras essas que só nos cria despesa. Obras essas que não traz valor acrescentado nem ao povo, nem à economia. Portanto, e nós infelizmente estamos a pagar esse custo, estamos a pagar o custo social que isso representou, porque como disse o Dante em alturas, houve um boom na construção civil oriundo dos outros setores da nossa atividade, tanto na área comercial, na área do pequeno comércio, na área da agricultura, muitos deles foram desviados pelos bons valores que se pagavam na altura em termos de salário. O que é facto é que descuramos muito o nosso tecido empresarial e hoje temos o nosso tecido empresarial frágil, que não é competitivo, que cria desemprego, que não é saudável, que não é sustentável, por culpa também, não digo que a culpa foi a totalidade do Governo Regional, mas o que é facto é que nos últimos 10 anos, ou nos últimos 15 anos, o Governo Regional não teve uma preocupação de sustentabilidade da nossa pequena economia. Nem no turismo, porque, como sabe, o turismo é um setor vital, transversal em todos os outros setores, como a construção civil era, quando ela existe. O que é facto é que descuramos o turismo como sendo um setor fundamental. E isso estamos a sentir hoje, tanto no desemprego, como no encerramento das pequenas e médias empresas. Hoje estamos a assistir, em média, 4 ou 5 empresas em insolvência diariamente, o que representa mais de 500 a 600 postos de trabalho mês no aumento do desemprego. Portanto, isto é dramático, é uma calamidade que estamos a assistir e continuamos a ter um governo que não sabe para onde é que quer ir, não tem uma estratégia muito clara, constantemente ainda vai lançando umas obras que infelizmente já não tem dinheiro para os pagar, mas o que é facto é que está aqui um papel importante, é que essas obras nos últimos 10 anos destruíram muitas pequenas e médias empresas por falta de cumprimento do próprio Governo Regional. Porque, como todos nós sabemos, a dívida colossal que a Madeira tem hoje, que atinge aproximadamente os 7 mil milhões, cerca de 50% a 60% dessa dívida é oriunda da parte da construção civil. E pelo simples facto do Governo não cumprir até hoje, passados 2, 3 anos, não cumprir com os compromissos de pagamento, com todas
das obras ligadas à construção civil, como todos nós sabemos, não se paga à grande empresa, mas depois a grande empresa não tem dinheiro para pagar o pequeno subempreiteiro, o subempreiteiro não tem dinheiro para pagar à loja de ferragens e assim sucessivamente. Cria uma bolha enorme e fez com que chegamos a um ponto que 50%, ou quase 50% das empresas que foram à falência são oriundas da parte da construção civil, cerca de 55% a 60% do desemprego é indireto ou indiretamente oriundas da construção civil. Tudo isto porque a Madeira viveu nos últimos 10 anos, uma teoria keynesiana que não devia de ser, não devia de existir nos últimos 10 anos. Estamos a pagar por isso, é preciso inverter esta situação, só que inverter esta situação é preciso ter engenho, ter criatividade, ter novas políticas e, por que não, também novos políticos. Dr. Pedro Calado, acha que durante estes anos houve realmente uma falta de estratégia por parte do Governo Regional em relação às obras em curso, algumas que não foram acabadas, outras que foram concluídas mas que requerem remendos, se é que podemos dizer, porque são necessárias novas obras? Qual é a sua opinião? Bom, acho que é importante vermos aqui duas ou três coisas que já foram aqui um pouco abordadas, mas que é importante. É evidente que hoje é fácil olhar para trás, como em tudo na vida, sempre que olhamos para trás sentimos melhor a criticar ou a falar daquilo que se passou do que propriamente estar a falar para o futuro ou estar a dar ideias novas para o futuro. Mas não há dúvida que há 30 anos atrás esta ilha era uma ilha que tinha um grau de desenvolvimento muito reduzido. Portanto, não haviam infraestruturas, não havia praticamente nada. E esse primeiro trabalho foi concretizado. Foi feito um trabalho em prol da sociedade, a nível de infraestruturas de saneamento básico, de esgotos, de eletricidade, de água potável, de escolas, de centros de saúde, etc. Depois desse período, deu-se na década de 80, 85, 87, 90, com a nossa entrada na Comunidade Europeia, houve a possibilidade de acedermos a fundos comunitários. E eu penso que o grande problema foi que nós, ao acedermos a esses fundos comunitários, com o ritmo de construção que já tínhamos de anos anteriores, sobretudo da década de 70, 80, de construção de infraestruturas que eram essenciais, nós quase que pegamos no ritmo que já tínhamos e fomos ao ritmo dos fundos comunitários e fomos desenvolvendo ainda mais infraestruturas básicas, ou que julgávamos que eram básicas. O que é que aconteceu? Essas infraestruturas deixaram de ser pensadas ou planeadas como deveriam de ser, em minha opinião, porque não faz sentido numa região como a nossa, com 265 mil habitantes, tendo o Porto Santo 5 mil habitantes, não faz sentido, hoje, olhando para trás, não fazia sentido construir um centro de saúde em cada concelho, construir um pavilhão gimnodesportivo ou uma piscina em todos os concelhos. Não fazia sentido determinadas obras que hoje nós olhamos para trás e vemos que realmente foram sobrevalorizadas ou construídas em excesso. Até porque tínhamos um problema. Tínhamos o problema de estar a queimar, entre aspas, verbas ou fundos comunitários naquelas obras que podiam ser talvez canalizadas para outras situações. Tínhamos o problema da manutenção futura dessas infraestruturas que na altura se calhar ninguém pensou nisso, mas que tinha que ter sido equacionado nessa altura. E tínhamos o problema de estarmos aqui a criar uma bolha de inflação relativamente ao índice de construção que nós estávamos a ter. Hoje, e penso que todos nós sabemos disso e temos esses números, o nosso consumo de cimento hoje é inferior àquilo que era há 20 anos atrás. Portanto, alguma coisa está mal. Ou se construir tudo de uma vez e não soube fazer planeamento em termos de obras públicas, ou então houve aqui realmente uma estratégia que, a ter sido pensada, não foi pensada da melhor forma. E isso teve muitas consequências a nível social, porque o que o Dr. Diamantino há pouco falava, que houve muitas pessoas da construção civil que foram buscar a agricultura e outras. Isso é verdade. Para não falar já naqueles proprietários de terras que deixaram de ser agricultores e passaram a ser empresários. Portanto, que de experiência de empresários tinham muito pouca, mas como o ritmo de construção era tão acelerado, deixaram de fazer a sua agricultura e de ser um potencial
vendedor de produtos hortifrutícolas, ou seja o que for, e quis ser empresário da construção civil, porque ganhava-se dinheiro facilmente. Portanto, aí também houve um certo excesso que não deveria ter acontecido. A culpa não foi só das entidades públicas, a banca, na minha opinião, teve muita culpa, porque facilitou e muito o crédito a todas estas situações, não só entidades públicas como também empresários e todas as pessoas que gravitavam ali à volta dessa situação. E a verdade é que hoje o problema não é só de Portugal, o problema não é só da região, é um problema a uma escala europeia e até mundial. Toda a gente gastou muito acima daquilo que podia ter gasto. E pelos vistos todos gastaram sem qualquer planeamento. Porque era fácil ganhar eleições, entre aspas, a um ritmo eleitoral de 4 anos. Em que as obras eram pensadas a 4 anos. E todas as infraestruturas eram pensadas e construídas em ritmos de 4 anos. Portanto, não havia que fazer muitos planeamentos. Portanto, não era necessário um planeamento a 10 ou a 15 anos, porque o que interessava era o ritmo de 4 anos. E depois desse ritmo de 4 anos íamos pensar num outro de mais 4 anos. Portanto, e o problema foi-se multiplicando em grande escala a nível mundial. Hoje, nós vemos, e por aquilo que eu ouvi ainda ontem na rádio, o último agora a pedir ajuda à Troika será o Chipre. Quer dizer, é mais um a contribuir para este pesadelo financeiro que nós estamos a ter. Mas era muito fácil ouvir a classe política falar que o que era importante era fazer obra. O que era importante era deixar a obra marcar. E isso sempre me fez. Exatamente, e isso sempre me fez muita confusão. Eu devo dizer, talvez por defeito da minha escolha académica, sempre me fez confusão trabalhar fora de um orçamento ou fora de um planeamento. E quando entrei nesta vida mais ou menos ativa politicamente, sempre ouvi dizer que não interessavam os números ou os orçamentos. Até havia um certo gozo quando se falava em orçamentos, porque havia quem dissesse sempre: se não interessa os orçamentos, não venhas para aqui dar lições de gestão ou de contabilidade pública, porque nunca ninguém ficou conhecido por ter posto boas contas, ou ter feito boas contas, ou ter posto orçamentos muito bonitos. As pessoas são conhecidas é pelas obras que deixam feitas. Pode ser que agora se comece a pensar de outra maneira, porque, bem ou mal, as obras estão feitas e as pessoas estão a ser altamente penalizadas por tudo aquilo que se fez de errado, que se fez sem planeamento, sem qualquer medição de consequências, porque estas consequências trazem-se a nível social, a nível financeiro, a nível demográfico. E agora o que é que se assiste? Assiste-se a que toda a nossa economia foi pensada e desenvolvida em cima de financiamento público, em cima do setor de obras públicas. Por isso é que ainda hoje se ouve muitos governantes dizer que um dos grandes motores do desenvolvimento económico é a construção, e não é, em minha opinião não é. A construção é um dos motores, mas não é o essencial. Porquê? Porque estão formatados na velha lógica antiga, que para desenvolver uma economia temos que ter o setor de construção civil em bom funcionamento. Esse é um dos fatores, é um das grandes alavancas de crescimento, mas não é o único. O comércio tem que funcionar bem, a restauração tem que funcionar bem, o comércio tem que estar operacional. Nós temos que ter um comércio adequado às nossas necessidades. Nós já falamos nisso aqui, tal como se calhar temos camas a mais na hotelaria, também temos comércio a mais. Numa população de 265 mil habitantes, temos um comércio para 1,5 milhão de pessoas. Portanto, só para termos a noção de onde é que nós estamos. É evidente que a construção civil está-se a ressentir, e atrás da construção civil vem uma série de empresários, pequeninos e médios empresários, que foram arrastados no meio deste turbilhão. Agora, que faltou muito planeamento, eu espero que se consiga ir a tempo de resolver futuramente este problema que nos está a afetar a todos. Dr. Carlos Pereira, parte do princípio que aquele argumento muitas vezes enfocado que a Madeira tem dívida, mas também tem obra, para si não tem justificação nenhuma. Não, quer dizer, eu respondo a essa pergunta, mas gostaria de fazer alguns comentários àquilo que foi dito pelos colegas deste painel, que tem a ver precisamente com a construção civil, com o tema que estamos a referir, e já agora para dizer ao Dr. Pedro Calado que nem toda a classe política
defendeu desde sempre que este caminho de obras públicas desenfreadas, sem planeamento, como disse bem, era um caminho certo. Aliás, houve muitos políticos, não políticos governantes, mas políticos, que alertaram para o perigo desse caminho de excesso de dinheiro emprego em obras públicas em detrimento de uma estratégia mais equilibrada. E isso foi feito há muito tempo. Eu diria que, sobretudo a partir do ano 2000, esses apelos e esses alertas foram sendo feitos, e se tivessem sido ouvidos, porventura não estávamos na situação em que estamos. Ora, a construção civil teve um boom significativo à custa de 3 coisas fundamentais. À custa do turismo, é verdade, aquilo que dizia Diamantino Alturas é verdade. O turismo teve um boom, nomeadamente na década de 90, do ponto de vista de hotéis, de construção de hotéis, significativo. Lembro-me de, antes da abertura do aeroporto, termos para inaugurar 4 ou 5 hotéis de 5 estrelas, que era uma coisa, era disparado para 40% do número de hotéis de 5 estrelas na Madeira, o que era de facto significativo. O boom do imobiliário, do setor imobiliário, que é uma coisa significativo e que tem a ver com o papel que a banca teve e a entrada na União Europeia, a queda das taxas de juros com o euro, etc. E, portanto, permitiu este boom do imobiliário, e na Madeira, em particular, o boom ou a consolidação das obras públicas. Estes 3 setores foram determinantes para a construção civil ter um papel relevante na região autónoma da Madeira, e falarmos sempre de construção civil como um setor determinante para o desenvolvimento da região autónoma da Madeira. Ora, poderia ter sido até a construção civil um fator determinante, só que o problema é que fizemos tudo errado, porque, se repararem, este boom não foi servido, digamos assim, por empresas regionais que ganharam competência do ponto de vista específico na construção civil. Nós não temos nenhuma empresa, temos uma ou duas, alguma até uma ou outra que está internacionalizada, mas não ganhamos competências específicas para sermos competitivos no mercado internacional na área da construção civil. E, portanto, dir-se-á que um período longo de 20 anos de muito dinheiro injetado na economia que serviu para alimentar empresas de construção civil, na prática, quando se olha, não temos na Madeira uma estrutura de construção civil, um setor de construção civil claramente dominante e a ser competitivo no mercado externo. E isso é de facto uma falha. Eu diria que hoje poderíamos estar mais sossegados se tivéssemos 6 ou 7 empresas que, depois de terem feito N túneis, N pontes, N estradas e, enfim, um conjunto significativo de obras muito difíceis de fazer, um aeroporto, etc., hoje fossem empresas de referência no plano internacional, ou pelo menos no plano português. Não são. E isto é um dado muito relevante do meu ponto de vista, como uma perda da região autónoma da Madeira. Por outro lado, sobre a estratégia do desenvolvimento da Madeira, parece-me evidente que um desenvolvimento baseado em obras públicas não é estratégia nenhuma. Isto é preciso que se diga. Quer dizer, uma região que diz, bom, a minha estratégia qual é? Obras públicas, não pode ser. As obras públicas são instrumentais. As obras públicas são determinantes. Numa fase inicial do desenvolvimento nós precisamos ter um conjunto significativo, ou um conjunto razoável de obras públicas para podermos ter estradas suficientes, centros de saúde, enfim, aquilo que é necessário para vivermos de forma civilizada, no mundo moderno, que hoje todos conhecemos, mas tudo isto tem limites. A estratégia de desenvolvimento não passa por obras públicas. Passa eventualmente por uma reflexão sobre aquilo que deve ser o caminho de desenvolvimento da região autónoma da Madeira, tendo em conta os seus fatores endógenos, e isso nunca foi feito. Eu diria que deu-se passos significativos nesta questão das obras públicas, sempre a construir, mas a ideia base foi sempre injetar dinheiro na economia, e essa injeção de dinheiro na economia permitiria manter o desemprego a níveis baixos. Nós tínhamos uma taxa de pleno emprego praticamente, manter o desemprego em níveis baixos e fazer aquilo que politicamente era desejável, que era continuar a manter inaugurações como o leitmotiv principal para ganhar eleições. E isso foi feito sempre assim. Diria que, porventura, com mais, digamos assim, dimensão a partir do ano 2000. A partir do ano 2000, nós olhando para os números percebemos isso facilmente, houve uma dinâmica de obras públicas muito maior do que havia no passado, mas com um problema, é que uma dinâmica maior com mais dinheiro emprestado, com mais recurso ao crédito, com mais recurso a capitais alheios. E isto foi o grande drama. É que começamos a aplicar imenso dinheiro público em obras públicas e em obras que não libertaram meios para pagar esses empréstimos que fomos fazendo. E por isso caímos na situação em que estamos. Nós fizemos demasiadas obras, com demasiado dinheiro emprestado, e essas obras não tiveram o retorno adequado para, pelo menos, pagar o serviço da dívida, nem sequer já para pagar a manutenção, nem sequer para pagar o serviço da dívida. Isto foi o problema da manutenção. Exatamente. Agora. E isso foi catastrófico. Só para terem uma ideia dos números, a Madeira, entre 2002 e 2011, em termos de obras, infraestruturas e equipamentos coletivos, investiu, em termos proporcionais, em termos de investimento, 43% do investimento público foi em infraestruturas e equipamentos coletivos. 43%.
Se juntarmos a isto as questões do território, porque isto está separado de território e comunidade, território que também tem a ver com obras públicas, basicamente, são mais de 10%, significa que quase 60% do investimento público foi em obras e infraestruturas coletivas. Ou seja, em estradas e infraestruturas coletivas. Ou seja, isto é uma coisa colossal, porque quando se olha para aqueles equipamentos que estamos a falar, percebe-se que aqueles equipamentos não vão libertar dinheiro para pagar estes meios, e ficamos com mais preocupações quando percebemos que esse dinheiro, a maior parte desse dinheiro foi dinheiro emprestado. Eu já disse isso aqui, mas vou lembrar, é que nós começamos a pedir dinheiro emprestado a partir do ano 2000 numa média de 600 milhões de euros por ano, para chegarmos à dívida que chegamos, 6,3 mil milhões de euros, sem contar com as parcerias público-privadas, que são mais 2.500. Ou seja, 600 milhões de euros por ano significa metade de um orçamento regional todos os anos e significa 16% do nosso PIB. Ora, agora imaginem a situação em que nós estamos. É que nós chegamos ao ponto de hoje, a situação em 2013, digamos assim, em que a Madeira, para fazer aquele tal ajustamento das contas públicas que está obrigada, decorrente do facto de necessitar de pagar dívidas e de cumprir os acordos que tem com Lisboa, que fez com Lisboa, a Madeira tem que reduzir 600 milhões de euros de investimento. Foi isso que a Madeira fez. Reparem, a Madeira conseguiu, e julgo que assim, as pessoas que estão que olharem para isto, julgo que percebem bem o desequilíbrio que é a nossa economia. A Madeira vai conseguir, isto parece ser uma coisa boa aquilo que vou dizer, mas já vou dizer onde é que está o mal disto, é que a Madeira vai conseguir reduzir o seu déficit. Consegue reduzir o seu déficit de 21% para 3%. Vai ficar em 3,2%, consegue fazer. Ficamos todos surpreendidos. Como é possível que a Madeira consegue reduzir 17 pontos percentuais de déficit, quando o país, para reduzir um ponto percentual, é um bico de obra? É muito fácil. É a demonstração do desequilíbrio de uma economia. Bastou para isso dizer assim, nós não fazemos investimento público. Como nós fazemos investimento público nos 600 milhões de euros, basta-nos retirar esses 600 milhões de euros, não fazemos nada. Só que o problema é que a Madeira, como a economia da Madeira está assente nas obras públicas, ou tem um motor principal, não está assente, mas tem um motor principal nas obras públicas, retirar 600 ou 700 milhões de euros da economia significa parar quase a economia regional. E é isso que nós estamos a viver hoje. E depois a pergunta que se coloca é, mas qual é a alternativa? O problema é que não temos alternativa. E aqui é o falhanço do Governo Regional em termos de estratégia. É que o Governo Regional pensou sempre que ia continuar a ter meios financeiros desta dimensão, viessem de onde fossem, quer seja da União Europeia, quer seja do país, quer seja da banca, para continuar a alimentar um projeto de desenvolvimento baseado em obras públicas. Só que não é possível. Não é possível porque não há dinheiro. Deixa-me só terminar de emitir na altura. Simplesmente não há dinheiro, porque já não há criatividade para inventar mais túneis e mais pontos. Quer dizer, daqui a bocadinho a gente está a fazer túneis para ligar a uma casa, para ligar a outra. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Já não há mais dinheiro, já não há mais criatividade. E do ponto de vista económico, de facto, não faz sentido nenhum. E a pergunta que eu coloco é, se nós, em vez de colocarmos estes 60% do investimento público que estamos a falar nos últimos 10 anos em valores de 5 mil milhões de euros, basicamente, de investimentos públicos, se nós utilizássemos esse investimento público em setores mais produtivos, como o turismo, que já falamos aqui, o turismo, para terem uma ideia, que é um dado importante para refletir, teve, em termos de investimento público nos últimos 10 anos, 2,8%. Ou seja, a construção civil, as obras públicas teve 60% e o turismo teve 2,8% de investimento público. A educação teve 2,5%. A saúde teve 5,2%. Ou seja, e o grande investimento no turismo foi privado. Foi privado, claramente. E, portanto, isto para dizer que se nós tivéssemos tido apostas sérias do ponto de vista de desenvolvimento, e isso significava ter uma estratégia de desenvolvimento, coisa que também não temos, isso é outra questão, nós hoje não estávamos na situação em que estamos. E dir-se, bom, mas então os construtores civis é que são culpados. É óbvio que não são culpados. É óbvio que não são os trabalhadores da construção civil que não são culpados, nem são os empresários da construção civil que são culpados. Quem é culpado desta matéria, quem agarrou, de facto, todos os recursos financeiros públicos, e além de públicos, incluindo aqueles que pediam emprestado, e aplicou-os em obras, na maior parte dos casos, sem ter nenhuma noção de qual o efeito que isso teria na economia. E isto é que é um problema muito sério do meu ponto de vista. E isto é um problema que nós não temos ainda solução. Atenção, nós estamos em 2013, com um plano de ajustamento à cabeça, e ainda ninguém me respondeu, nomeadamente do Governo Regional, que é quem eu deve fazer, é como é que vai substituir na economia regional estes 700 milhões de euros. É porque os 700 milhões de euros que entravam todos os anos, desde o ano 2000, da economia regional, quer por via da banca, quer por via do investimento, não tem solução. Ainda não há solução, porque o turismo, não sei se sabem, mas a hotelaria, para terem uma ideia, tem um contributo para o PIB em termos financeiros na ordem dos 300 milhões. Ou seja, a hotelaria é metade deste dinheiro que era injetado todos os anos na economia. São 300 milhões e a hotelaria é o nosso setor mais dinâmico da economia regional. E, portanto, nós não encontramos ainda nenhum setor. O Governo Regional não tem nenhuma ideia sobre essa matéria. O que me faz dizer, e eu já disse isso e volto a repetir, que o Governo Regional ficou convencido, usando as palavras do Lina Abreu, que o Governo Regional de vez em quando fala na sua teoria económica, na sua aplicação keynesiana da economia, que é uma coisa assim
bocadinho delirante nas palavras do Dr. Alberto Jardim, mas eu fico sempre com a ideia que para o Dr. Alberto Jardim o Keynes era um empreiteiro. Porque ele, sempre que falou nisto, achou que devia fazer obra pública. Ora, o que o Keynes dizia não tem nada a ver com obra pública. Em alguns casos, sim, obra pública. Aliás, a origem do keynesianismo tem a ver com aquilo que fez o Roosevelt nos Estados Unidos e, portanto, a reconstrução dos Estados Unidos na sequência da Primeira Guerra. Portanto, isso foi, de facto, um trabalho. Mas a questão do keynesianismo é o investimento público, a dinamização do investimento público para contrariar as situações de crise, naturalmente, mas isso não significa que tenha que ser em obra pública. O investimento público pode ser em educação, pode ser no turismo, pode ser, enfim, um conjunto de setores que as economias em particular, as regiões ou países, considerem que sejam relevantes. E isto a Madeira não soube fazer. E, portanto, o Dr. Alberto Jardim tem hoje pode mostrar hoje a sua herança, é um falhanço brutal. É um falhanço brutal, porque enquanto houve dinheiro não houve desemprego, e isso é fácil de perceber, injetou-se dinheiro, até tínhamos que ir buscar gente à Ucrânia e por aí adiante, e à Bulgária e os países de leste, porque já não tínhamos gente suficiente na Madeira, mas é porque havia dinheiro para meter para fazer estas obras públicas, acabou o dinheiro e não há alternativa. E portanto isto é um falhanço redondo, isto é uma economia não sustentável, desequilibrada, e é por isso que nós conseguimos hoje chegar aos 3%, porque nós dissemos por simplesmente, então pronto, olha, já não se pede mais dinheiro emprestado, já não se faz mais obras públicas, não estamos a fazer nada, e reduz 700 milhões de euros. Como é que fica a economia da Madeira? Fica numa fragilidade brutal que é o que nós temos hoje. E portanto isto deve preocupar toda a gente e sobretudo deve exigir que o povo da Madeira pergunte a quem nos governa há 35 anos o que é que vai fazer agora, porque não há solução neste momento nessa questão. Eu penso que o fracasso, permite-me, eu penso que o fracasso tem a ver, o fracasso da economia regional tem muito, e das obras públicas tem muito a ver com, primeiro com uma coisa. Quando nós passamos do objetivo 1 para o objetivo 2, o que é que aconteceu? Aconteceu que nos cortaram 50% dos fundos comunitários. As obras públicas estavam a ser financiadas como? Obras eram financiadas pelos fundos comunitários a 80%, a 60% e a 70%, muitas delas. Acabou-se. Depois, há pouco o Dr. Pedro Calado dizia que se calhar não era preciso fazer um centro de saúde em cada concelho. Agora dou-vos um dado. Será que era possível o Concelho de Santa Cruz ter 11 campos de futebol? 11, eu estou a falar em 11. Sim, isso é um campos de futebol. Para não falar noutros exemplos. 11 campos de futebol. Mas, depois, é evidente... mas repare, sobre os fundos europeus, não se esqueça de uma coisa. Mesmo em termos de fundos europeus, nós no quadro anterior, não é neste, tivemos apenas 1.000 milhões de euros. Sim, mas já vou lá. E eu acabei de dizer que gastamos 5.000 milhões de euros nos últimos 10 anos, não tem nada a ver uma coisa. Como é que se podia chegar a melhorar uma economia quando, é evidente que dizia não se vai fazer um túnel para chegar a cada casa, mas nós temos hoje túneis que foram feitos e gastou-se valor dinheiro que estão fechados e alguns a servir de armazém para materiais roubados, como há dias aconteceu, não é? Bom, depois foi para os parques empresariais, que se fez o parque, se gastou dinheiro e permitiu-se depois à empresa que fizesse um armazém ao lado condigno com o parque e a empresa não fosse lá para o tal parque. Eu estou de acordo com as obras que se fizeram da Orla Marítima, que muitas delas foram boas, e estou de acordo com o Dr. Pedro Calado diz que a Madeira precisava de infraestruturas. É evidente que sim, precisava, não tínhamos dúvidas. Agora, na Orla Marítima fizeram-se obras que eu considero que foi um autêntico descalabro para a economia regional, mas mais. O problema é que neste momento se vive, nós estávamos a falar do desemprego, que se vive o seguinte: nós fizemos todo este grande volume de obras, que deu dinheiro, e podemos depois falar nas imobiliárias que ganharam muito dinheiro. Mas agora repare, os fundos comunitários, que eu ainda hoje gostava que me explicassem, fundos comunitários, fundos do governo, obras foram feitas, essas obras foram feitas com esses fundos. Trabalhavam naquelas obras, toda a gente podia saber, porque há um decreto regional que tinha que haver um registro à porta das obras, um registro de empresas, quem é que lá trabalhava. Que se ganhou ali trabalho extraordinário, sábados, horas, não sei o quê. Que não se fez um cêntimo de descontos para a Segurança Social e para o IRS. Não se fez um descontos. E hoje temos a Segurança Social a pagar subsídio de desemprego e que está à beira da ruptura. Mas se não se descontou, e o Governo sabia, estava a cofinanciar essas obras e sabia que isso existia, não houve fiscalizações, não se fez nada. Isto significa que era toda a baldex. Deixa andar, não tem problema nenhum. O que interessa é fazer e depois
quem vier atrás que fecha a porta. Eu recordo-me de um antigo presidente da Câmara do Funchal que me disse isso uma vez. Diamantino, isto, eu estou a fazer que não tenho mais dinheiro, depois quem vier à tarde fecha a porta, que eu não me preocupo nada com isso. Portanto, fez-se obras que eram de facto importantes fazer, fez obras sem o mínimo de fiscalização, e depois vamos para o setor privado. Hoje, os madeirenses estão também a pagar a especulação do que foi o imobiliário. Porque não podemos meter a cabeça na areia como avestruz. A construção teve uma evolução grande, toda a gente ganhou dinheiro, mas houve gente que ganhou dinheiro demais. Com a especulação, especulou-se nos terrenos, especulou-se por... Nós temos a taxa mais alta por metro quadrado de habitação na Madeira. O valor de construção. O valor de construção. Por metro quadrado. Temos o mais alto. Porquê? Precisamente pela especulação imobiliária que aconteceu. O valor dos terrenos. E a banca fomentou tudo isso. E agora, como o dinheiro vinha, como disse, e muito bem, o Dr. Carlos Pereira, o dinheiro vinha, era para gastar. Gastou-se bem, gastou-se mal. Como é que eu posso aceitar que... No caso do setor privado, claro, eu encolho os ombros. Claro, como é que as empresas... No caso dos recursos públicos, eu, enquanto cidadão, tenho o dever de alertar que não pode ser assim. Eu não posso usar. Mas... Eu posso usar o meu dinheiro, ou o Dr. Pedro Calado pode usar o seu dinheiro como quiser. Pode comprar um terreno caro, fazer um apartamento caro, comprar caro, como quiser. Responsabiliza-se por isso. Agora, eu não posso admitir é que o meu governo, com o meu dinheiro, que é isso que está em causa, porque agora estamos a pagar esta dívida de 653 milhões de euros, não é ninguém do governo, sou eu, o Diamantino Alturas, o Lina Abreu, mas eu não digo o meu governo, tenho que gramá-lo, mas não é o meu. Não, eu estou a dizer o governo, os governos, eu também não sou este governo, mas a questão não é essa, a questão é, eu não posso admitir é que um governo que utilize recursos públicos, que são nossos, de todos, faça-os de forma absolutamente insensata. Isso é que é grave. Hoje o desemprego da construção civil e empresas que estão a fechar na construção civil, na falência, tem a ver com aquilo que acabámos de dizer agora em relação ao Governo Regional não cumprir com as suas responsabilidades. Porque, repare, o Governo fez muitas obras que não tinha dinheiro para pagar e passava uma declaração de dívida às empresas que iam ao banco, mas o banco cobrava logo os juros à cabeça. Ou seja, neste momento continua a cobrar juros de mora. Claro, por esses valores. Ou seja, o lucro da obra, mais das vezes o lucro que o empreiteiro tinha praticamente ficava para os juros que deviam ser do Governo Regional. Mas mais, as empresas que fizeram obras enormes, e não é só o setor público, não é só o Governo Regional, também é o privado, que neste momento, empresas de construção civil que têm milhões de dívida do Governo Regional, que a dívida dava escondida, mas fez as obras e esses milhões estão lá, essas empresas não pagam. Não se ponham-nos há dias, a gente penso que ninguém deixou de ler a notícia da Concreto Plano ter uma insolvência sobre o Funchal Center, o Doce Vita. São 33 milhões que a Concreto Plano tem lá de dívida. Como é que uma empresa destas vai pagar, de facto, aos seus fornecedores, aos seus empreiteiros e tudo isso? A Madeira, o Dr. Alberto João Jardim, tem toda a responsabilidade. Há muita gente que às vezes diz, não, é ele, é quem anda à volta dele. E eu dou como exemplo, eu sou o seu funcionário, você sabe que eu estou a roubar, e você deixa-me roubar. E diz, não, rouba à vontade, rouba que eu assumo a responsabilidade, e não me trava para eu roubar. Não, o Dr. Alberto João Jardim teve culpa, até porque com o grande volume de obras que se fez naquela altura, criou-se uma coisa que foi esta. Apareciam empreiteiros de todos os lados. Não tinham escritório, não tinham sede de empresa. Faziam as suas contas na caixa do Pajero. Pagavam os salários aos trabalhadores com as contas feitas num papel de cimento. Não pagaram nada de impostos, absolutamente nada. Andou-se aqui num ragabof que hoje está como está, toda a responsabilidade, mas toda, e ninguém pode fugir, é de facto do Governo Regional. Isso não fique claro, é do Governo Regional essa responsabilidade. Porque se por acaso este Governo tivesse tido alternância, ora um ou ora outro, eu ainda podia dizer, mas não, foi este Governo que planeou, que fez, que mandou fazer, que ditou as leis, é assim, como eu digo, é que é, e faz como eu mando e não olhas para o que eu faço, e portanto temos hoje aquilo que está aí à vista. E agora,
E depois podíamos falar também na agricultura. O que é que se fez à agricultura aqui há uns anos atrás? Mandou-se rebentar praticamente com toda a cana sacarina que existia para irmos para a banana. Os engenhos, tínhamos tantos engenhos espalhados pela ilha, fecharam todos, foram todos à vida. Agora, passo outra vez a tentar ir para a cana sacarina e novamente a reabrir os engenhos. O que é que se fez com a agricultura em relação às cotas leiteiras que havia na região, tendo em conta as fábricas de manteiga que nós tínhamos? Fecharam todas. O que é que aconteceu com as fábricas de conserva que nós tínhamos, que empregavam centenas e centenas? Recordo-me da fábrica das conservas, como a gente chamava, que era do Centro-Mar, que eu estava a construir o Madeira Palácio, recordo-me, trabalhavam ali 400 mulheres, à volta de 400 mulheres, à tarde e de manhã, a vê-las passar, tudo. Fechou tudo. Não, ficámos sem nada. Então, nós perguntamos quem foi a responsabilidade. É evidente que foi toda uma política que foi sendo seguida lentamente, mas ruinosa. E, portanto, aí não tenhamos dúvidas do que aconteceu. Podemos concluir, tendo em conta a dívida colossal que a Madeira tem, 60% por causa das obras, como o doutor disse, não foi investimento. Sim, muito da dívida. Atenção, há aqui a dívida da região autónoma da Madeira tem várias componentes. É difícil de saber, por exemplo, naquilo que é a componente da dívida financeira, que é a dívida na banca, junto da banca, qual foi o impacto, ou qual era a origem do seu pedido. De qualquer maneira, nós sabemos bem, tendo em conta aquilo que são as opções de investimento, sabemos bem que o grosso daquele endividamento foi de facto para obras públicas. Mas, por outro lado, há uma componente significativa que é a dívida oculta, nomeadamente a dívida administrativa, aquilo que se fala como dívida administrativa, que é uma dívida que está sobretudo junto das grandes empresas de construção civil. Basicamente são essas grandes empresas que têm a dívida, o que leva-nos a concluir, de facto, que as obras, a tal história de que, eu não respondi diretamente a pergunta há bocadinho sobre temos dívida, mas temos obra, que de facto aquelas dívida significativa que temos e que estamos a pagar, decorreu de um conjunto de obras públicas que foram feitas, que, como todos, e agora é uma opinião pessoal, eu julgo que nos últimos 10 anos, sobretudo, as obras que fizemos, eu tenho sérias dúvidas sobre a prioridade dessas mesmas obras. Em alguns casos eu não diria que elas não pudessem ser feitas, aliás, obviamente, e na altura falou uma coisa que me parece relevante, e que era importantíssimo para uma região da nossa dimensão, que é o timing com que se faz as obras, quer dizer, fazer tudo em 2 anos ou 3 é diferente do que fazer em 10 anos, e isso era muito importante ter tido isso como passo de espera, tendo em conta o crescimento económico da região, o desenvolvimento da região, conforme fosse crescendo, fosse tendo capacidade para financiar obras dessa natureza, e isso não se teve esse bom senso. E o argumento de que tinha que se aproveitar os fundos comunitários é um argumento errado. É um argumento errado porque eu quero lembrar o seguinte, por exemplo, as obras da Sociedade de Desenvolvimento, o Sr. Vice-Presidente sempre que vem a público diz que tinha que se aproveitar os fundos comunitários. Ora, isto é uma mentira, mas é uma mentira chapada. E eu digo-vos porque é que as obras da Sociedade de Desenvolvimento apenas utilizaram 2% de fundos comunitários. 2% de fundos comunitários, ou seja, em menos de 20 milhões de euros. Em 700 milhões de euros de empréstimos, utilizou-se 2%. E, portanto, isto significa que não é mentira essa questão, esse argumento de que era preciso usar fundos comunitários. O que se fez foi obras a correr, com vontade de poder entrar essas obras nos períodos eleitorais e poder ganhar eleições. E isto é que é de facto criminoso. É criminoso que um governo tenha gasto o dinheiro como se gastou para fazer obras sem prioridade, sem os devidos estudos, sem os devidos análises de custo-benefício, que são indispensáveis para utilizar meios públicos, e obviamente hoje em dia esse dinheiro e essa responsabilidade caiu nos madeirenses todos. Aliás, eu lembro-me de várias vezes o Sr. Vice-Presidente da Assembleia dizer: epá, não sei porque é que os senhores deputados estão preocupados, porque ainda ninguém começou a pagar nada das sociedades de desenvolvimento. Ora, já começamos agora. Aliás, o ano de 2011 tivemos que pagar 200 milhões de euros de uma vez, porque o contrato que o Sr. Vice-Presidente tinha feito das sociedades de desenvolvimento, nomeadamente da Metropolitana, através da Zarc Finance, é um contrato que obrigava, se o rating da região descesse, éramos obrigados a pagar de uma vez 200 milhões de euros. E pagamos, já pagamos 200 milhões de euros. E pagamos para quê? Para termos restaurantes à beira-mar, muitos deles fechados, concessões completamente ruinosas, enfim, projetos de facto sem sustentabilidade nenhuma, sem retorno nenhum e que não fazem parte de nenhuma estratégia de desenvolvimento. E portanto eu só pergunto, qual era o resultado que teria a Madeira se aplicasse, por exemplo, 100 milhões de euros? Nós aplicamos por ano, para terem uma ideia, 9 milhões de euros na promoção turística. Imaginem se aplicássemos 100 milhões de euros. Aí é que tinha. Imaginem que aplicássemos 100 milhões de euros. É uma área que é estratégica. Nós estamos a falar, de facto, de uma prioridade que mudaria completamente o cenário. E esta é que é uma questão de fundo. E prova a falta de planeamento e a falta de prioridade dos últimos 10 anos. Em fevereiro de 2012 foi feito um levantamento que ficou em obras paradas e obras orçamentadas que já estavam com arranque de obra
cerca de 865 milhões de euros. Hoje temos obras paradas que começaram e que não terminaram e que têm um custo enorme em termos financeiros, pagamento dessa dívida em termos de custo, em termos de juros, cerca de 865 milhões. E eu pergunto, as populações queixam-se da falta destas obras? Não ouvi ninguém a se queixar da falta destas obras. A economia queixa-se pela falta destas obras? Também não ouvi ninguém a se queixar que estas obras eram importantes. Só os fornecedores é que se queixam. Agora, o que se queixam, sim, Não, haverá um são as setor da populações. construção que quererá a manutenção desse tipo Os de que coisas. queixam, sim, são as populações que muitas das famílias estão hoje com graves problemas sociais, com desemprego em todos os estratos sociais, por falta de uma estratégia clara de desenvolvimento sustentável da nossa economia, que teve uma única prioridade, a construção civil. E nós já sabíamos, quando estas obras foram lançadas, todos os nossos atores políticos, e somente a oposição, toda em conjunto, dizia que a falta de estratégia nas prioridades de investimento público não eram feitas e não eram exercidas. E isso prova-se nestas obras paradas, que têm um custo enorme em termos de custo da dívida, do serviço desta mesma dívida, que são em juros para este ano, só em custo de pagamento de serviço de dívida, ultrapassa os 46 milhões de euros, e muitos desses juros estão aqui a serem... Em juros de dívida de 2012 foi 300 milhões de euros. Exatamente. Não, 300 milhões de imagina o que é pagar em termos de juros pela nossa dívida 300 milhões de euros. Previstas de juros para este ano ultrapassa muito próximo aos 50 milhões e muita dela é ser cobrada pelos empreiteiros que não têm culpa de... Mas o mais grave... Só queria dizer aqui uma coisa. Mas seria muito pior para muitas das empresas que estão hoje a suportar juros de obras que fizeram e que não receberam dinheiro, se elas não tivessem já visto o furo que eles terem neste momento saído da região e estarem hoje a trabalhar em África, que há muita gente que não faz ideia quantas empresas nós temos hoje a trabalhar em África. Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Conakry, Guiné Equatorial e, acima de tudo, agora No Norte da África. Mauritânia? Sim, mas não. Na Mauritânia já andou lá o farinha à grela, no Senegal, na África do Sul, tudo isso. Mas isto para dizer que essas empresas, a Concreto Plano agora está a levar N pessoas para Angola. Aliás, até ucranianos estavam a trabalhar aqui, que há pouco tempo vieram ter comigo e estão a mandar para Angola. Um grande número de empresas que estava aqui, que tem aqui dívidas acumuladas, esta Concreto Plano, como eu acabei de dizer, só dali tinha 33 milhões, está a tentar ir buscar agora dinheiro à África, ao fim e ao cabo, para suportar os juros que está a pagar aqui de dinheiros que não recebeu. Seria muito pior se eles não tivessem ido para lá. E seria muito pior para nós aqui. Nós vamos à zona de Machique e Caniçal e, se nós falarmos com aquelas pessoas, sabemos quantos trabalhadores neste momento, quer sobre empreiteiros, em termos, como nós tínhamos aqui antigamente nas obras, os trabalhadores dos PALOP, que trabalhavam aqui na armação do ferro, praticamente eram eles, que era quase tudo malta dos PALOP. Hoje, aquela malta do Caniçal e Machico está quase tudo em Cabo Verde e em Angola, para não falar daqueles que estão aí para o Canadá. Há aqui só um aspecto que a mim preocupa. Para além de tudo isto que estamos aqui a falar, há um outro aspecto que me preocupa muito, que é todo este investimento que foi feito em termos de infraestruturas públicas. Esteve na base deste crescimento da dívida pública, que o Carlos já falou bem. E agora vamos pensar um bocadinho para a frente, daqui a 10 anos. O que é que está a acontecer hoje a muitas dessas infraestruturas? Elas hoje estão paradas por falta de uso, falta de manutenção, a falta de poder financeiro para ter lá eventos. O que é que vai acontecer? Todo o investimento que foi feito e que esteve na base desta despesa e deste endividamento que a região teve, se tivesse sido feito isto em prol de um desenvolvimento futuro e que nós pudéssemos dizer, mas nos próximos 10, 15, 20 anos vamos tirar o retorno desse investimento. Pior do que tudo isto que se está a falar, que é a base do endividamento, é olharmos para a frente e vermos que esse investimento hoje está todo parado. Ou seja, construíram-se escolas que hoje não têm lá alunos, construíram-se piscinas que hoje nem sequer estão abertas, construíram-se pavilhões que hoje não têm um evento esportivo lá dentro porque o Governo Regional não tem dinheiro para pôr lá eventos. Ou seja, à falta da manutenção da infraestrutura associa-se ao pouco dinheiro que existe para pôr lá eventos ou para rentabilizar o investimento público que foi feito.
Este para mim é um custo que não é quantificável, mas que a ser quantificável vem duplicar tudo aquilo que a gente está aqui a falar. E isso para mim é grave. É muito grave. Esse cenário, Eu acho- essas obras todas sem utilidade e muitas não acabadas, a Madeira poderá se transformar num estaleiro de obras não acabadas. Fantasma. Exatamente. Não é fantasma. Não, eu espero que não. Vamos já ver. Eu espero que muito rapidamente, este ciclo se inverta, ou que se encontre aqui uma solução, um patamar de inversão de tudo isto que está a acontecer. Mas é muito triste nós termos criado falsas expectativas na população, nos mais novos, nos desportistas, nos eventos, em empresas que foram abrindo à volta de pressupostos de crescimento em determinadas zonas e que hoje está tudo parado, tal como vimos. Se tivéssemos feito, por exemplo, uma marina em que os restaurantes estivessem abertos, podíamos falar num desenvolvimento local do comércio, mas a verdade é que em muito poucos casos isso aconteceu. Portanto, se não se inverte rapidamente esta situação, corremos o risco disso acontecer. E espero que futuramente alguém de bom senso e com um planeamento e com uma gestão muito diferente daquela que foi feita até aqui, que se consiga inverter esta situação, porque nada pior do que estar aqui a assumir uma dívida ou estar a pagar uma dívida, se senhor o investimento está lá, é olhar para trás e ver que aquele investimento e aquela dívida não serviu para rigorosamente nada. Eu acho que para chegarmos aí, diz bem, que haja bom senso. Eu acho que para nós chegarmos a esse ponto, o governo ou tem que mudar de política ou tem que mudar de governo. Repare-se neste momento o que está a acontecer. Eu acho que devia haver fiscalização. O que está a acontecer com o dinheiro da lei de meios. O que está a acontecer? Nós estávamos há pouco a falar em emprego. Está-se a gastar o dinheiro da lei de meios naquela obra megalomanal ali da Avenida do Mar. Está-se ali a investir. Aquele dinheiro que se está a investir ali, se fosse de facto investir, devia haver fiscalização a isto. Alguém controlasse esse dinheiro. Se fosse de facto investido aonde ele faz falta, nas habitações que não estão construídas e que deviam estar, e aí que se abre-se muito mais postos de trabalho, e depois, mas é para tratar das ribeiras, mas não foram as ribeiras que fizeram o desastre, foi o que veio para dentro das ribeiras por culpa de alguém que não fez caso delas, e portanto, aquele dinheiro que está ali, neste momento na lei de meios, a ser gasto, devia haver fiscalização, devia ser controlado, e era gasto de facto para onde ele era necessário para a lei de meios e não ali. Aquele dinheiro está a ser muito mal gasto, não arranja emprego, porque aqueles trabalhadores que estão ali, é meia dúzia deles que foram admitidos em algumas categorias que a empresa não tinha, mas é tudo pessoal que já existiu nas empresas e à base de equipamento. Se fosse gasto de facto para onde aquele dinheiro foi atribuído, que era para a lei de meios, que era de facto para construir tudo aquilo que o 20 de fevereiro deitou abaixo, de facto hoje não tínhamos tanto desemprego e esse dinheiro era muito mais bem emprego. Mas como não há fiscalização, gasta-se e se espera que depois não apareça mais alguma coisa debaixo da alcatifra. Se me permitirem, o 20 de fevereiro é um exemplo bom de como este governo utiliza mal os recursos públicos e planeia pior ainda. Porque reparem, nós dissemos isso desde o início, nós fomos o partido que na Assembleia alertou para a necessidade de haver uma solidariedade do Estado relativamente à região, tendo em conta este desastre que tivemos, infelizmente, a 20 de fevereiro de 2010. Dissemos-lo e, felizmente, as nossas informações foram bem acolhidas e o Governo, na altura do Partido Socialista, aprovou uma lei de meios que traria para a região 740 milhões de euros. 740 milhões de euros. É verdade que hoje, como se sabe, há 400 milhões de euros que ainda não vieram. Este governo do PSD-CDS acabou por não transferir o dinheiro que estava previsto transferir e não sei se alguma vez transferirá. Portanto, isto é um problema que temos para resolver. Mas o mais grave nem foi só isso. O mais grave é que esse dinheiro veio para a Madeira e ninguém sabe, até hoje, nenhum membro do governo, nem nenhum deputado teve acesso a uma lista daquilo que eram os projetos que estavam previstos, o seu custo e quando é que ficava pronto. Não há uma lista, Diamantino Alturas. Isto é que é grave. Ou seja, nem sequer obviamente que eu queria mais do que uma lista, eu queria um planeamento, eu gostaria de ter um plano para dizer como é que se vai reconstruir a Madeira para evitar que haja outra vez desastres desta natureza. Não há desastres, não há um planeamento destes, não há um documento destes, não há um documento estratégico para isto e nós continuamos a gastar dinheiro, como diz o Diamantino Alturas, e bem, sem ninguém saber se aquilo ali é que devia de ser feito, quanto é que se vai gastar ali, qual é o tempo para aquilo ficar pronto, o que é que se vai fazer nos outros sítios, ou seja, tudo isto é feito em cima do joelho, com um total amadorismo que leva a que a gente chegue a situações desta natureza. O que interessa é ter uma obra e fechar. Mas eu termino já, eu só queria dizer que o problema da Madeira hoje
é que, infelizmente, nós continuamos a fazer a mesma coisa que fazíamos antes. Ou seja, apesar destas coisas todas, temos constatado que tivemos uma dívida colossal, que fizemos opções erradas, etc. Quando se olha para o Orçamento Regional de 2013, o que se olha para lá é exatamente o mesmo registro que fizemos no passado. Nós estamos a insistir nos mesmos erros, só com uma diferença, é que agora não temos dinheiro. Ou seja, nós na altura tínhamos 600 milhões e íamos pedir dinheiro a todo lado. Agora não temos dinheiro, só podemos fazer 150 milhões. Mas esses 150 milhões que podemos fazer, fizemos menos, acabamos por ter que ajustar as contas públicas, mas esses 100 milhões que vamos fazer também são 100 milhões feitos nas mesmas obras do passado que não lembra, de facto não traz nem nenhum retorno, nem ajuda nada à região autónoma da Madeira. Aquilo que dizia o Pedro Calado é verdade. Nós olhamos agora para a região e vemos uma série infinita de obras que ninguém sabe qual vai ser o fim daquilo. E eu vou dizer de forma muito clara o seguinte: se houver alguém com responsabilidade num próximo governo, que espero que tenha que mudar rapidamente, tem que haver uma ruptura, não é de políticas, tem que haver do governo, porque já percebemos que não há maneira a dar, não há forma a dar de outra maneira. Mas se o governo Portanto, não dá a questão é, tem que haver uma ruptura política e uma ruptura de opções políticas, e eu devo dizer com toda a clareza, é muito complicado admitir que aqueles 1.000 milhões de euros de obras que estão por fazer e por acabar, devem-se acabar, ou seja, que se deve meter 1.000 milhões de euros agora para acabar aquelas obras, por uma razão muito simples. É porque esses 1.000 milhões de euros não trarão nenhum retorno à região. Nem vão ajudar minimamente a recuperar a região nesta altura. Portanto, é preciso pensar seriamente nisto. É preciso pensar se não se deve abandonar um conjunto de obras que, apesar de já se ter investido, neste momento investir mais significa colocar em causa a sobrevivência das pessoas da Madeira. Já não é só as obras. Muitas coisas. Agora, eu não vou dizer que, eventualmente, numa situação económica diferente, em que a região tivesse recursos externos, de uma outra forma qualquer, conseguisse negociar, que nesta altura é completamente impensável, mas num qualquer contexto diferente pode-se imaginar uma coisa dessas, que se pudesse equacionar, recuperar algumas das obras que foram feitas. Mas eu acho, e a minha opinião é uma opinião pessoal, que nos próximos tempos a atenção de um qualquer governo que para aí venha, e espero que seja um novo e rápido, um qualquer governo que para aí venha, com opções diferentes, tem que focalizar a sua atenção em duas coisas essenciais: em recuperar a economia regional, diversificando-a, porque é preciso encontrar os tais 600 milhões de euros que nós colocávamos todos os anos, é preciso que eles venham do outro lado, é preciso que haja setores económicos que possam gerar mais receitas para os madeirenses manterem o nível de vida que tinham antes, e o turismo é um deles, mas também não chega, é preciso muito mais do que isso. Portanto, é preciso essa diversificação da economia, e é preciso olhar para as pessoas que ficaram à margem deste crescimento económico desigual. E é preciso dinheiro para assegurar a sobrevivência dessas pessoas. E nós temos cada vez mais pessoas, temos não só 25 mil desempregados, como cada vez mais gente no limiar de pobreza. Portanto, estas são as duas prioridades. As obras públicas não pode ser. E é preciso pensar sempre na rentabilização das obras que se fazem. Completamente. Porque muitas vezes o setor público tem a mania de dizer que isto não é uma empresa privada. Porque os privados, quando fazem um investimento, pensam sempre no retorno desse investimento. No setor público temos que pensar exatamente da mesma forma. Vamos fazer um investimento. O dinheiro é público, tem que se pensar na rentabilidade daquele investimento. Como é que vamos poder tornar aquele investimento produtivo, nem que seja para futuras gerações, de alguma forma? Falta responsabilização, no fundo. Falta responsabilização. Tem que haver mudanças na lei. Na lei de mentalidades tem que haver mudanças em tudo. Era preciso haver responsabilização daqueles que prevaricam da forma como estes senhores daqui na Madeira prevaricaram. Isso era indispensável, porque nós não podemos continuar à espera que, do ponto de vista político, isto se resolva daqui a 10, 15 anos. Não, a Madeira está, cada dia que passa, cada ano que passa, nós estamos piores. A verdade é esta, nós temos uma dívida para pagar, não temos condições para o fazer e, sobretudo, não há esperança. As pessoas hoje olham para isto e não veem esperança nenhuma nisto. E só há esperança se houver rupturas. Se houver rupturas com o passado, rupturas com os métodos do passado, com as opções do passado, com as políticas do passado. Isso é cada vez mais importante. E o problema é que isso não está a acontecer neste momento. O que se verifica na Madeira é um marasmo terrível, com o governo a fazer exatamente os mesmos erros, e nós cada vez mais com mais dificuldade, a economia cada vez mais frágil, as pessoas cada vez com menos dinheiro, e isto tem que acabar. E só acaba havendo mudanças e conseguindo garantir que daqui para a frente há um projeto de desenvolvimento diferente, há uma estratégia de desenvolvimento, porque reparem, quando se diz assim, eu quero fazer uma estrada, é uma obra pública, é fundamental. Repare, há uma rede viária regional que é indispensável que exista, porque é o mínimo que se pode ter. Quer dizer, eu já disse isso várias vezes, quer dizer, há várias estradas e vários túneis que foram feitos que são indispensáveis, fazem parte, digamos assim, daquilo que é o normal para nós podermos ter um crescimento económico relativamente saudável. Agora, há um conjunto de outras obras que começa a ser um luxo, começa a ser excessivo, e a Madeira começou a caminhar para essa matéria no que diz respeito a determinadas obras e a determinados túneis, falamos disso de forma clara. E, portanto, fazer determinados túneis na Madeira só devia ter acontecido se nós tivéssemos petróleo. Não temos petróleo, não faz sentido. Não faz sentido poupar, reparem, não faz sentido poupar um minuto
um minuto para chegar a um determinado sítio, como nós conhecemos túneis aí, que poupam um minuto e que custam 50 milhões de euros. Nem daqui a 500 anos nós vamos gerar receitas naquela obra para recuperar o dinheiro que temos. É a tal rentabilização do investimento público. Isto precisa de ponderação. Isto não existe, não existiu. E eu confesso que é preciso, de uma vez por todas, um corte radical com este tipo de opções, com este tipo de perspectivas e, sobretudo, implementar uma estratégia de desenvolvimento que envolva toda a gente e que, de uma vez por todas, a construção civil, voltando ao tema da construção civil, a construção civil tem um papel importante nisto, mas obviamente não vai ser charneira daqui para a frente, não pode ser, porque a gente já não precisa disso. Em relação à construção civil, eu queria deixar aqui claro, depois de tudo aquilo que disse, o seguinte: podia parecer que um responsável dirigente sindical de um setor que estivesse aqui a tentar dizer que não era preciso obras, que não era preciso porque senão não se criava emprego. Não é nada disso. Aquilo que eu disse, repito, e para que não fiquem dúvidas, eu acho que havia muitas obras que eram necessárias, deviam ser feitas não a pensar em eleições, não a pensar em inaugurações, mas devidamente controladas, sem termos de trazer empresas de fora, independentemente de ser a livre circulação de pessoas e bens, mas que elas tivessem sido controladas e que nós as fôssemos fazendo lentamente, para agora não estarmos na agonia que estamos, de facto, com o número de desempregados que temos. Mas eu queria dar pouco para o Sr. Doutor e não lhe vou perdoar esta, o Sr. Doutor não vai gostar, se calhar, daquilo que lhe vou dizer, mas vou dizer uma coisa: os senhores também foram, quer dizer, o PS também foi culpado daquilo que o Alberto João foi fazendo, que os senhores puseram um má vício. Os senhores, ele levantava o véu que não sei quê, os senhores davam dinheiro. Ele levantava um véu que não sei quantos, o António Guterres perdoou 2 milhões. O outro ainda foram os colegas dele de partido que o entalaram, que não lhe deram dinheiro, que o obrigaram a ser mais correto. Mas de facto o PS aqui teve culpa, na altura em que ele já estava a descambar para determinadas coisas, não lhe deviam dar dinheiro, deviam obrigar a pôr ali as continhas em dia, tudo correto. Os senhores na altura não fizeram isso, e os senhores tiveram muito assim de culpa também, porque o PS era governo a nível nacional e podiam ter feito isto. Perdoaram-lhe a dívida uma quantidade de vezes, perdoavam-lhe a dívida agora e ele dizia mal amanhã. Sim. Olha que a lei das defesas regionais, pois veio aqui o seu primeiro-ministro dizer não reflete esse sentimento. Isto tem a ver com isso. Veio aqui o seu primeiro-ministro, o José Sócrates disse: senhora, vai haver dinheiro, não há problema. O José Sócrates voltou as costas. Mas sabe que, Diamantino, a lei de meios era uma questão de solidariedade com as pessoas. As pessoas estavam a passar dificuldades. Eu não estou com a lei de meios, atenção. E não tinha condições para isso. Agora, nós podemos sempre dizer, eu compreendo o que o Diamantino disse, agora há aqui uma questão de fundo. O Partido Socialista, ou quem quer que seja que estivesse no governo na altura, não tem que ser digamos assim, o garante da boa utilização dos fundos para uma região que passa as dificuldades que passa. Ou seja, o que quer dizer com isto é que não tem que ser qualquer entidade externa que salvaguarda moralmente um governo. Nós partimos do princípio que este governo é moralmente sério. O problema é que não é, de facto. Acabamos de concluir que não é. Mas isso já não é responsabilidade do Partido. Houve culpas em muitos setores. Vamos dizer que o exemplo que eu até participei, como o enfoque deste governo era só e tão só a construção civil. Em 2001 havia um projeto que era extremamente importante, que era ter uma alternativa ao cabo submarino da Portugal Telecom. Esse investimento era fundamental para todos nós continua a ser, aliás. Estarmos hoje a pagar menos de 50% das nossas telecomunicações, que as empresas pudessem se desenvolver até para o exterior. Criássemos aqui polos de atração de investimento externo, como call centers, como se passou e ainda se passa na Irlanda. Levamos um projeto ao Governo Regional, à Vice-Presidência, e esse projeto era tão só 5 a 6 milhões de euros. E esse projeto foi determinantemente repassado. Porque a visão de crescimento económico da nossa economia eram apenas baseadas na construção civil, ponto. Quer dizer, porque era mais fácil aumentar clientelas, porque era mais fácil obter dinheiro, tudo nós sabemos como, era mais fácil ir ao encontro de alguns objetivos, algumas estratégias criadas pelos grandes grupos que estavam ligados à construção civil, era mais fácil alimentar também partidos na altura, antes desta nova lei, em termos de financiamento partidário. Tudo isto é que a construção civil permitiu determinados número de coisas através do investimento público. E fomos descurando aquilo que era fundamental e o que era primordial em termos da nossa economia real.
Isto é um exemplo que eu estou a dar. Mas isso só aconteceu porque de facto não havia estratégia. Pois, Só houvesse estratégia para desenvolver os meios, as tecnologias de informação, etc. O enfoque deste governo nos últimos 30 anos era só construção, porque era mais fácil contratar 2 ou 3 gabinetes e lança meia uma obra. Isso é muito fácil, havia dinheiro como havia. As fontes de financiamento eram muito fáceis de obter na altura zero. E, portanto, era muito mais fácil do que criar um projeto sustentável para desenvolver uma população, para desenvolver tecnologia, para desenvolver criatividade, para desenvolver centros de inovação que nós não temos aqui, infelizmente. Ao contrário, para fazer uma ponte, como o Sr. Ministro faz-se num mês a projetar um grande projeto e um ano a construir. Mas a prova é que não havia planos concretos em relação a determinadas coisas. Temos o exemplo do que se gastou para fazer um projeto de expropriações e não sei o quê do hospital e ficou pelo caminho. E esse de facto era um projeto que interessava. E interessava porquê? E lançou-se uma cota 500 claro, que ia custar claro. 520 milhões de euros. Sim, mas é que se tivesse lançado já foram gastos. Agora uma promenade de vários milhões. Não, mas é que se tivesse lançado o hospital, se tivesse lançado o hospital, essa obra sim era uma obra para empregar ali a quase 2.000 trabalhadores quando ela já estivesse a meio, depois do esqueleto estar feito. E tinha retorno de investimento. Claro, e assim, mas gastou-se o dinheiro, não se fez a obra e não se criou emprego. Mas, por outro lado... Quem dominava e quem fazia política neste governo era a construção civil vinda do exterior. Claro que sim. A pressão vinda do exterior. E não só do exterior. E não só do exterior. Deste governo. Está a ser muito leve. Esta que foi a regra nos últimos 30 anos. Está a ser muito leve. Não só do exterior. A regra e as políticas que vinham das empresas. Eu não me esqueço das empresas de construção. Eu não me esqueço das empresas de construção sofriam do inside information, não é? Eu não me esqueço. O problema é que o problema do inside information. O problema é que a construção civil sentou-se à mesa do orçamento durante 25 anos. Sentou-se à mesa do orçamento. E quem definia a regra do orçamento eram as empresas de construção civil. Não foi a construção civil. Sem prioridades. Aí estou em desacordo. Não foi a construção civil. Sentava-se à mesa do orçamento. Não foi a construção civil. E o grande objetivo era fazer obra. Agora, se tinha mais valor, se tinha valor acrescentado às pessoas, se trazia desenvolvimento económico, se trazia riqueza, isso era secundário. Mas aí eu estou em desacordo. Não foi a construção civil. E um dos exemplos, só para terminar, era a conta 500 que estavam previstas em 3 fases. Construição, como o Sr. sabe, custou 116 milhões para servir de passadeira. Promenade, agora é promenade para cães. Promenade, para servir de passadeira. 116 milhões que estão ali parados. Obras que estão orçamentadas, estava previsto um orçamento de 520 milhões, que dava para construir 2 hospitais, como o Carlos disse muito bem. Sim, mas esta é que é a falta de prioridade. Eu não gosto de falar de obras mal feitas, mas devo dizer, eu não me esqueço um dia um célebre presidente de uma determinada associação, que o seu presidente do Governo Regional, numa abertura de uma determinada feira, disse: eu agradeço aqui ao Jaime, que é o meu braço direito, se não fosse ele, eu não sei se eu te conseguia controlar. Bom, está tudo dito em relação à construção, não foi a construção civil. Agora eu não gosto de falar eu não gosto de falar de obras mal feitas e não aproveitadas, porque dávamos um exemplo muito claro. E eu na altura chamei a atenção ao próprio engenheiro que estava e ao próprio diretor da obra. Quando se fez o túnel da água que foram buscar ao Corral das Freiras, que eu digo foram roubar ao Corral das Freiras para trazer para o Estreito de Câmara de Lobos, e falavam fazer a ligação ao Conselho, porque havia o prego da estrada do Corral, da estrada velha do Corral, não se aproveitou com metade do dinheiro ou um terço do dinheiro, fazer aquele túnel de ligação, que era só alargá-lo um pouco mais, levava a água e levava a estrada sem o mínimo problema. Não, interessava era levar a água, que era para inaugurar rapidamente por causa das eleições, mas a estrada que foi prometida fazê-la depois para os corraleiros com destino ao Corral das Freiras, e ainda hoje estão a vê-la pelo binóculo. Eu não gosto de falar de obras mal feitas, mas eu conheço-as, felizmente, conheço-as bem e sei como é que elas foram feitas e o que é que se passa. O Governo Regional, só para dar um dado que me parece importante, eu termino já, o Governo Regional, apesar de tudo, se lerem os documentos, só para terminar, se lerem os documentos estratégicos, porque há documentos estratégicos do Governo Regional, o Plano de Desenvolvimento Económico e Social, que se tem que fazer de 4 em 4 anos. O Plano de Desenvolvimento Económico e Social de 2000 a 2007, assim é que é, e agora de 2007 a 2013, há 2 planos, desde o ano 2000, dizia uma coisa muito simples: a União Europeia obrigava que, bom, como agora
É preciso mudar de políticas, é preciso alterar esta lógica das obras públicas e da construção civil e é preciso apostar noutras áreas. E, portanto, dizia-se assim, bom, a partir de agora o Governo comprometeu-se destes planos, está no plano, que 2/3 dos investimentos passariam a ser para as áreas imateriais. Estamos a falar nas tecnologias de informação, na educação, enfim, nessas áreas. E apenas 1/3 para as obras públicas. Ora, isso está lá nos planos. Mas quando se faz as contas agora, desde 2000 até 2010, o que está a acontecer é o contrário. 2/3 é para a construção civil e menos de 1/3 é para as áreas imateriais, educação, etc., tecnologias de informação. Ora, isto significa que não é falta de planeamento, ele existe, sobretudo quando é obrigatório pela União Europeia, como é este caso. Mas na prática, depois é sempre a mesma coisa. Na prática, prevalece aquilo que é o padrão do desenvolvimento da região autónoma da Madeira, que é a construção civil, através das obras públicas e dos empresários que a dominam. Mas se fosse possível manter a construção civil, era bom. Se fosse possível mantê-la. Nestes tempos. Não se gastasse, era o dinheiro da forma que se gastou. Se mantesse, tenho a certeza, se a construção civil continuasse com desenvolvimento, não pode. A construção civil daqui para a frente não se preocupe muito com isso, o que vai ser acontecer é ir mantendo uns trabalhos para a manutenção do parque habitacional que está feito, para as estradas que estão feitas, ir fazendo a manutenção e se houver dinheiro, porque do resto pouco mais, uma pequena obra que surja aqui ou ali, porque não há outras hipóteses para a construção civil. A construção civil nos próximos anos, estará morta por completo. Não há outra hipótese. Porque se não há dinheiro, a construção civil requer muito dinheiro. E se não há dinheiro, o setor privado não vai investir, porque nós sabemos que o parque habitacional está fechado, que anda à volta de 25 mil casas estão fechadas para vender e não tem escoamento. Se não se escoar esse parque habitacional, obras públicas não há dinheiro para as fazer, eu pergunto qual será, de facto, o futuro da construção civil. E é por isso que eu digo, não vai nos próximos anos, não há hipótese. Gostaria muito, porque quando a construção civil, como disse, no ano de 77, mais ou menos, quando ela entrou em crise, e eu recordo nessa altura, abriam, quando se deu a evolução da construção civil, abria em cada esquina do Funchal, abria uma loja de pronto a vestir. Porquê? Porque toda a gente comprava calças, camisas, não sei o que, era sempre a andar. Deu-se a crise da construção civil, começaram a fechar as lojas de pronto a vestir e começou a abrir uma tasca na esquina, em cada esquina, por comer e beber aparece sempre alguém que vai comprando. O que é que aconteceu? A construção civil deu-se aquela grande evolução, investiu-se não sei o quê, agora é as lojas pronto a vestir a fechar, e é um restaurante a fechar, e as tascas a fechar, e vai fechar tudo, e qualquer dia nós temos uma cidade fantasma. Gostávamos de terminar este debate com uma pergunta também para si, tal como começámos. Fez muita obra na Madeira, já se questionou aqui a necessidade de muita dela e a qualidade. Fazer obra para inaugurações também pode trazer problemas no futuro? Bom, eu não lhe quero dizer que houve algumas que foram inauguradas e começou a chover, o cimento veio para cá abaixo ao Funchal, não quero falar dessa. O que lhe posso dizer é uma coisa, e vou ser muito claro em relação a isto. Ao preço e à concorrência que começou a haver, digamos, de uma forma desleal dentro dos subempreiteiros e dos empreiteiros a nível regional, que todos queriam trabalho, toda a gente queria ser empreiteiros. Um tipo que era primeiro oficial passou a ser empreiteiro, o outro passou a ser subempreiteiro do subempreiteiro. Escusado será dizer que se foi roubando nos materiais, para não utilizar o termo, utiliza aquele que é correto. Obras, e dou-lhe alguns exemplos, e quem quiser vai lá ver e depois diz-me alguma coisa. Obras como aquelas que foram feitas nos anos 70, só basta a gente ver daquele edifício da Caixa, que é chamada Caixa de Previdência, que hoje, aquele edifício, como é a estrutura dele, como é que ela está. Basta ver o Madeira Palácio, que eu dói-me quando olho para aquela obra e vejo. Foram obras, as duas torres, o Madeira Palácio, foram obras feitas todas a tijolo, não há um bloco, a tijolo, que vinha em paletes. Foram obras feitas de uma forma extraordinária, até mesmo ainda à Quinta do Sol. Ultimamente, é evidente que se roubava no ferro, se roubava em vários materiais, e depois houve muita gente que comprou apartamentos que comeu gato por lebre, ou seja, diziam que era material de primeira qualidade, era material de terceira, só que uma coisa era pintar, outra coisa é que já vinha preparadinho, era encaixado e tipo, olhava maravilha, não é? E portanto houve pessoas que compraram determinadas obras, e hoje, se eu vai à Quinta da Falésia, ou suponhamos, que foi feita há meia dúzia de anos, e vai lá haver uns riscos castanhos quando começa a chover, de cima a baixo, que é o ferro a cuspir, e nunca mais vai ter fim. O ferro que cuspa fora do cimento nunca mais vai ter fim. Enquanto se for às duas torres e se for a Madeira Palácio, não veio uma fissura naquelas estruturas.
a fazer uma laje, esperava-se mais ou menos, já estava a pôr outra em cima daquela, e portanto esses edifícios não estão devidamente calculada a segurança deles total, como devia estar se tivesse uma laje um mês ou 3 semanas ou 4 semanas a secar, como era antigamente. A manutenção, portanto, vai ser uma área importante nos próximos anos.